De alguma maneira, os limites necessários à condução da educação da criança acabaram centralizados um pouco em você, entendeu? Talvez por esse seu trabalho voltado à família e educação. E aí acho que faltou um aspecto aqui, que é essa tal do bullying, né? Como chama, a agressividade que existe entre as próprias crianças dentro da escola. Isso é um fator crescente, atribuível a quê? É um fator, infelizmente não se encontrou um termo em português apropriado, então ficou esse, bullying. Até recentemente uma ONG chamada Brápia fez uma extensa pesquisa com mais de 1.000 crianças e jovens em várias escolas, para ver essa questão mesmo dos ataques agressivos, sejam ataques verbais, sejam ataques de isolamento ou de rejeição, que marcam profundamente a autoestima da criança. Não é que isso esteja mais intenso, é que agora as pessoas estão se preocupando com isso. A gente conversa hoje com pessoas de outras gerações e diz, puxa, eu passei por isso na escola e realmente isso me marcou muito. São as agressões entre crianças e adolescentes que agora está se considerando que não é uma brincadeira nem uma coisa normal ou aceitável. Então, eu acho que essa é a grande esperança que a gente tem, que se conduzam os trabalhos para que essas novas gerações cresçam com mais consciência do outro, da necessidade de tratar bem, da necessidade que é a construção da paz, é cuidar bem de nós mesmos, dos outros e do ambiente que a gente vive. Então, acho que já está havendo uma preocupação maior também das escolas, das famílias, de que se precisa fazer uma revolução da consciência, né? Da consciência de que a gente é uma grande família habitando uma única casa que é o planeta Terra e que a gente precisa cuidar bem. E cuidar bem dos outros vai implicar em resolver conflitos de formas não violentas, em ter criatividade para negociar soluções satisfatórias, né, para ambas as partes, e na questão do trato. Então, a história da não tolerância ao bullying, né, que passa por toda uma medida educativa, de dizer, olha, não é legal, né, você apelidar o teu colega, ou você xingar, ou você isolar, né, há maneiras de dizer o que você não aprecia de formas não ofensivas, todo um desenvolvimento de inteligência relacional, né, e da inteligência emocional também, que eu acho que vai resultar em uma melhoria de qualidade de relacionamento. Bem, deixa eu pegar com o Leonardo um aspecto também de sua fala, numa das suas falas anteriores, quando você falava que muitos dos estímulos para soluções rápidas, quando você falava dos videogames, né, essa aceleração do cérebro, de alguma maneira esse incentivo que seria um pouco individualista não se chocaria com essa necessidade? Quer dizer, planta-se individualismo na esperança de escolher bem público, fica difícil, né? Bom, quer dizer, eu queria só responder a pergunta, mas voltando um pouquinho a talvez um embasamento neurobiológico do treinamento, das estratégias que as crianças poderiam usar com treinamentos sucessivos para poder resolver problemas, né? A gente trabalha muito com esse aspecto operacional do cérebro de resolução de problemas, né? E que acaba sendo produtivo e é o que o mercado, o mundo moderno e veloz quer, embora eu ache que às vezes jamais poderá faltar afeto em tudo isso que você falou, eu acho fundamental. Mas voltando, o cérebro, a gente rapidamente, ele não é mais uma caixa preta como pensávamos, né? É uma coisa imutável, né? O cérebro hoje, a gente sabe, nós pensávamos que nascíamos com números de neurônios e depois só fazíamos perdê-los ao longo da vida. Hoje sabemos que os neurônios são produzidos até o fim da vida, 90 anos de idade, enfim, em várias áreas cerebrais, principalmente no lobo temporal, nas células granulosas do lobo temporal. Então, voltando aí ao aspecto de treinamento, se nós trabalhamos com experimentos animais, por exemplo, treinando ratos ou roedores em gaiolas, por exemplo, e se os colocamos em gaiolas com pouco estímulo, né, eles têm, por exemplo, uma produção neuronal X no hipocampo. Isso é muito bem definido nos experimentos, né? E se você coloca esses mesmos animais em gaiolas que a gente chama de enriquecidas, né, complexas em termos de estímulos, né, se nós sacrificarmos esses animais e contarmos as células do lobo temporal, especialmente do hipocampo, que é uma zona profunda que tem semelhança de um cavalo marinho, vocês sabem, nós vamos ver que essas células são produzidas muito mais, a produção é muito maior.
Então a gente imagina, não é só produzir células, é necessário que as células sejam produzidas e se conectem de maneira correta, pronto de produzir um comportamento adequado. Então o ponto é, quer dizer, existe um embasamento neurobiológico claro, né, que é o de que o treinamento, quer ele seja cognitivo ou seja físico, melhora a produção neuronal e espera-se que melhore o desempenho, melhore os talentos individuais. E aí a sua pergunta, eu acho que não vejo por que alguns meninos possam ser, não quero ser seletivo, nem eletivo, nem elitista, melhor dizendo, mas eles às vezes dominam certo conhecimento para produzir coisas para os outros, querem socializar esse conhecimento. Então, aí são talentos mesmo que o que eles fazem vai repercutir na comunidade, vai ter um impacto grande na comunidade, ou você vai ser uma ciência humanizada, né? É tudo que a gente quer, né? Então, eu acho que, para terminar, quer dizer, diria que esses videogames, é claro, se eles forem dirigidos pedagogicamente, eles podem ter uma aplicação espetacular, né? Já falamos. Se eles forem uma coisa, entretenimento pura e simplesmente, eles podem não ter alguns pontos negativos. Mas, em linhas gerais, eu terminaria dizendo que não se vê nenhum efeito negativo maior se eles forem bem dosados, por exemplo. Não há déficits maiores ou sequelas importantes se houver uma dosagem e não uma coisa abusiva e que leve ao vício. Certo. Vamos entrar agora, então, numa fase mais propositiva. Vou começar pelo Rosário. O que é que vocês acham nesse mundo novo, tão acelerado, com tanta tecnologia, que seja mais recomendável, do ponto de vista de vocês, para que tenhamos essa cultura da paz, que a Tereza falou aqui, uma sociedade mais humana, mais cidadã? O que é preciso mudar? O que é que vocês recomendam? Acho que o fundamental é transitar pela diferença, né? As pessoas, e desde muito pequenas, precisam aprender a transitar por ambientes diferentes. Uma coisa que chamou a atenção da gente agora na pesquisa nova, a gente está começando uma pesquisa sobre o que as crianças pensam, sobre o que elas veem na TV. A gente começou a receber agora o material. E uma coisa que me chamou a atenção é assim, a maior parte dos desenhos que elas fazem sobre a TV tem uma criança sozinha vendo TV. Só um dos desenhos tinha uma família, assim, um pai, uma mãe, mais criancinhas. Elas estão tendo uma relação muito solitária com tudo, né? Então, como o Marcos tinha dito, uma relação solitária com os jogos. Hoje você tem jogos interativos pela internet. Você joga com um menino que está em São Paulo, outro que está no Japão, outro que está no Canadá, o mesmo jogo, ao mesmo tempo. E eles vão se falando enquanto jogam. Então, acho que a possibilidade que a gente tem de construir uma cultura da paz é orientar essas crianças, é estar perto delas para ensiná-las a lidar com a diferença. E você só lida com a diferença experimentando a diferença. Então, não é à toa que tem se estimulado cada vez mais as escolas a serem escolas inclusivas, a terem crianças portadoras de deficiência, a terem crianças de todos os tipos, a conviver com diferentes opções sexuais, ensinar as crianças que é possível terem outras opções sexuais sem que isso seja visto como um absurdo, uma aberração. Então, essa possibilidade de transitar, assim, por diferentes campos sociais, convivendo com pessoas diferentes, acho que é um caminho interessante. Eu vou começar a ter que acelerar um pouquinho, okay. Já vou pedir até que quem queira saber mais do trabalho aqui do Marcos, a gente vai divulgar aí o acesso à internet e as suas ponderações finais aí sobre, rapidamente. A gente teve, em 1996, o Ministério da Educação implementou os parâmetros curriculares nacionais, os chamados PCNs, que é a nova metodologia de educação do país. E os PCNs têm uma coisa muito importante, que é, além dos temas comuns, né, da escola, podem ter como temas transversais a sexualidade, ética, pluralidade cultural, meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Que a escola, né, com essa nova metodologia, ela pode experienciar, o que a Rosária colocou, né, essa nova, entre aspas, vida. Né, poder possibilitar o seu aluno, criança, adolescente, ou os próprios pais, fazendo um trabalho interativo com os pais,
é um pensar diferente, um outro olhar, um olhar mais solidário, um olhar que compreenda o outro, as suas diferenças, compreende e aceita. E eu falo muito da escola, André, porque eu acho que a escola é um espaço importante para essa troca e para a construção dessa cultura, como a Tereza colocou, essa cultura pela paz, essa cultura pelo você olhar o outro e ser companheiro do outro e junto construir um país melhor. Tá. Nesse sentido ainda de continuidade do debate, eu vou pedir para que coloquem também, a Maria Tereza tem um site próprio também, onde outras informações podem ser colocadas, nós vamos colocar aqui, e as suas considerações finais. Dentro dessa linha, porque a gente está precisando mudar um paradigma, né, de uma competição desenfreada para uma cooperação. Até para competir melhor é preciso cooperar. Hoje a gente já está nas empresas lidando com a história das equipes autogerenciadas, né, das soluções criativas, da resolução de conflitos, da mediação, da negociação. Tudo isso está caminhando para a construção de consenso, né, e encontrar as semelhanças na diversidade, e poder tecer grandes redes solidárias. Bem, Leonardo, no seu caso, eu não sei se tem um site, não tinha aí preparado, mas as suas considerações finais. Pois é. Eu queria me referir um pouco ao que eu disse anteriormente, no sentido de que eu me referi aqui a experimentos animais, né? Como a gente está muito perto, né, na filogênese de um roedor, né, como está perto até do inseto, em certos aspectos neurobiológicos, isso é muito provável que aconteça também no âmbito de treinamentos com repercussão no comportamento ou na função melhorada. Número 2, dizer que o exemplo clássico disso, um jogo educativo que nós vamos começar a utilizar no Brasil, que nos Estados Unidos já está sendo utilizado em grande escala, são treinamentos para crianças disléxicas, por exemplo, né, com pranchas específicas em que elas fazem a otimização, o reforço de certos circuitos neurais para decodificar símbolos e lerem com mais facilidade. E depois, de 6 a 8 semanas de treinamento, elas têm uma grande performance na leitura e mais. Se nós fazemos uma avaliação objetiva da anatomia cerebral, antes do treinamento, né, pré-treinamento. Treinamos isso aqui é realmente espetacular no sentido da tecnologia nova mostrar, confirmar um avanço que nós vimos no comportamento e que estamos confirmando neurobiologicamente, ou seja, depois do treinamento há uma mudança efetiva na circuitaria cerebral, mostrando que aquele comportamento refletiu mudanças em circuitos específicos cerebrais que processavam as informações relacionadas à leitura. Só isso. Isso tem que ser replicado, né? Eu queria dizer que são primeiros experimentos que tem que ser replicado por outros grupos. Não podemos tomar isso como sendo, né, a solução para todo o disléxico, mas é realmente um experimento muito bem embasado por gente da melhor qualidade científica. Bem, eu vou aproveitar então e deixar a seguinte dica para vocês. Esse trabalho e as indicações para que vocês deem prosseguimento não só ao trabalho que o Leonardo aqui citou, como também a muitas das opiniões e pesquisas outras que vocês queiram fazer sobre o tema, vão estar lá na página www.tomeciencia.com.br, onde há a continuidade do nosso programa. Nós agradecemos a presença de vocês aqui, a audiência em casa e até a semana que vem. Um grande abraço.